Saudações, amigos da Liga do Bem, quem está falando com vocês é Cristiano Fonseca e hoje vou trazer para vocês o primeiro review fora da curva, nesse novo programa aqui do canal. Sempre que eu tiver assistido um filme ou um seriado ou um programa de TV ou alguma coisa que eu achei interessante e relevante, eu vou fazer um vídeo trazendo comentários da minha opinião sobre ele. Hoje eu vou trazer para vocês Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Eu fui assistir ontem, que foi o dia de estreia do filme, então eu ainda tô com ele meio fresco na cabeça. E daí o porquê que eu vou estar fazendo esse vídeo. Só esperei o dia seguinte para dar uma baixada um pouco na adrenalina e eu poder refletir um pouco o filme, trazer uma opinião um pouco menos hypada e um pouco mais serena sobre o filme, tá? Mas antes de eu falar propriamente do filme, eu preciso falar um pouquinho de mim. Porque eu não sou um crítico de cinema, tá? Eu sou apenas um mero consumidor de cultura pop, como a maioria de todos os outros. E por causa disso, eu talvez possa estar cinematograficamente falando de coisas que eu não entenda. Mas como eu tenho uma coleção muito grande de HQs e eu já li muito sobre esses personagens, eu acho que isso me dá um certo escopo para eu expedir minha opinião sobre o filme, tá? Então, vamos começar. E eu vou seguir aquele roteiro clássico que geralmente todo mundo que faz comentários de filmes, ele segue, né? Primeiro eu vou falar do enredo, depois eu vou falar das atuações, eu vou falar no fim da direção e do roteiro e no final eu vou dar minha nota, tá? Pois bem, o enredo, ele começa, né? Esse filme ele vai começar ao final de... vizinho do carro velho é uma bosta, né? Tá. A história desse filme ela começa 2 anos após a batalha contra os Kryptonianos, né, que foi o tema da parte final do filme do Homem de Aço. E nele a gente vê um Superman já existente nesse mundo, e o mundo tentando entender quem que é ele, tentando lidar com as consequências da batalha de Metrópolis, com aquele monte de mortes, todo mundo sem entender quem é o Superman, o que ele está fazendo lá, qual que é a intenção dele no planeta. Todo mundo só sabe que ele é um alienígena super poderoso e que se ele quiser ele pode acabar com o mundo na hora que ele bem entender. E a gente vê os outros personagens que são introduzidos na trama tentam também de uma certa forma lidar com esses problemas. E o mais importante, que é o fio condutor, é o Batman. A partir desse mote, a gente vê uma série de acontecimentos se sucedendo que vai levar ao surgimento de uma rivalidade grande entre o Superman e o Batman, que vai levar ao conflito deles, que é o tema principal do filme, mas que a partir depois, e aí como segue, vamos dizer assim, o roteiro e o protocolo padrão de primeiro encontro de heróis, eles vão sair no tapa, depois que eles saem no tapa, eles acabam se unindo para enfrentar uma maior, e a partir daí então formam uma amizade, uma aliança, e é basicamente esse o enredo, tá? O diferencial é que nessa quizumba aí entre os dois, começam a surgir personagens novos, eles vão introduzindo outros personagens com o intuito de que num futuro muito próximo surja um filme da Liga da Justiça. Então a gente vê aparições de outros heróis também na história. E isso que ficou muito legal. O enredo é um enredo simples, tem alguns plot twists interessantes, você tem algumas viradas interessantes, mas não é assim nada rocambolesco, simplesmente é um enredo bom, melhor dizendo, um enredo bom, que nos apresenta personagens de uma forma interessante e que dá base para que no futuro se crie algo muito maior e que eu espero que seja muito melhor. Falado sobre o enredo, vamos começar agora então sobre as atuações. O Batman / Bruce Wayne, feito por Ben Affleck. Me surpreendeu, gostei muito do Ben Affleck no papel do Bruce Wayne, no papel do Batman. Ele entendeu o que é ser o Batman, o que é ser o Bruce Wayne, que é o lance do Batman de ser uma criatura quase que um cara paranoico, com um cara que não confia em ninguém, a não ser no Alfred, e que não conseguiu superar a morte dos pais, mas usou a morte dos pais como combustível para se tornar um vigilante, um defensor do bem e da justiça. Simbora que ele não é um Batman que se preocupe muito com a vida humana, que é um dos principais, que seria uma das principais bases morais do Batman nas HQs é o fato dele não matar, ou ele
evitar mortes o máximo possível. A gente vê que esse Batman, ele não liga muito bem para isso. O Ben Affleck, ele se mostrou bem à vontade no papel, entendendo bem o espírito do personagem nesses aspectos. Então ele nos mostra ao mesmo tempo um Batman que já está atuando como vigilante em Gotham há mais de 20 anos, que já passou por muita coisa na vida e que sabe o que ele tem que fazer para alcançar os seus objetivos. Para mim, talvez o principal ponto positivo desse filme foi no Ben Affleck fazendo Batman. Superman / Clark Kent feito pelo Henry Cavill. O Henry Cavill, ele para mim, ele sofre do mesmo problema que o Chris Evans fazendo o Capitão América. Talvez não tenha sido a melhor escolha para o papel, embora que visualmente ele fica muito bom como Superman. Ele, desculpa a boiolagem, mas que seria de um homem perfeito, porque ele é um cara muito bonito, é um homem muito boa pinta, que no imaginário é o que a gente, que no imaginário e que nos traços da HQ tem sido feito nos últimos anos, é o que demonstra o Superman, um homem perfeito, assim, visualmente falando. Mas ele peca na interpretação. Nesse filme ele está muito melhor do que no Homem de Aço, sem dúvida. Mas falta alguma coisa a mais nele, falta, sei lá, ele demonstrar um pouco mais de carisma, um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade com a vida do próximo, com a vida humana, que é o que o Superman representa. O Superman, na HQ, pelo menos no que eu tenho no meu imaginário, o Superman ele é o personagem mais humano da DC. Ele é o personagem que ele mais se preocupa com o próximo, mais se preocupa com o ser humano. E o Henry Cavill ele não consegue demonstrar isso, ele não consegue demonstrar essa empatia com toda a forma de ser vivo. Tudo bem que aí dá para se entender que nesses dois filmes que fizeram primeiro o Homem de Aço e agora Batman vs Superman Origem da Justiça, a gente está vendo ali um super-herói extremamente poderoso, mas também muito inexperiente. Um cara que começou a agir como super-herói em 2 anos. Ele tem só 2 anos de atuação, diferente do Batman que tem mais de 20. E talvez o porquê dele errar em muita coisa, mas eu não sei, isso, pelo menos no registro que eu tenho, na memória que eu tenho do Superman, ele sempre demonstrou isso desde a sua primeira aparição, desde a sua primeira missão. Como Clark Kent ele melhorou muito, mas ele peca como Superman, da mesma forma que eu acho que o Chris Evans peca como Capitão América, eu não sei, o Chris Evans não me convence como... Amy Adams fazendo a Lois Lane, eu acho um desperdício, ela é uma atriz muito boa, e a Lois Lane, ela tem uma importância legal no enredo, dá uma importância muito grande para ela, mas eu não sei, a Amy Adams, ela tá sendo subaproveitada no papel. Muito donzelinha em defesa, e a Lois Lane, ela não é isso. Filha de um general, ela é uma jornalista, mas ela é porradeira também, ela sabe, quando ela precisa sair na mão com alguém, ela sai, ela sabe se proteger, ela sabe se defender. O Superman só aparece para salvar ela quando o bicho pega no extremo mesmo, quando não tem o que acontecer. Mas a Lois Lane que está sendo apresentada é a Lois Lane dos anos 60, que seria o imaginário feminino nos anos 50, anos 60, e eu não sei, não tá legal. Wonder Woman, ou Mulher Maravilha, / Diana Prince, feita pela Gal Gadot. Me surpreendeu. A Gal Gadot ela é uma ótima atriz, e ela conseguiu mostrar a impressão do que é ser a Mulher Maravilha, que é ser aquela mulher fodona, aquela mulher de presença, aquela mulher que ela é a rainha das Amazonas. Ela conseguiu, a rainha não, né, melhor dizendo, a princesa das Amazonas, ela conseguiu mostrar muito bem o que é ser a Mulher Maravilha. E quando ela tá com o uniforme, visualmente também ficou muito legal. Lógico que quando ela tá em trajes civis, bem, mostra que ela é bem magra, não é aquilo que fisicamente a gente tem como ideal de uma mulher guerreira, de uma mulher amazona, porque assim, como uma mulher amazona seria uma mulher com o corpo da Ronda Rousey, da Gina Carano, essas minas aí que lutam MMA, tá ligado? Não uma mulher muito magra, como é o caso da Gal Gadot, com corpo de modelo de passarela, mas fora isso, ela ficou muito bem no papel, ela ficou muito bem mesmo, gostei bastante. E agora vem pra mim o que é o grande ponto fraco do filme, Lex Luthor. Puta que o pariu, velho. Ai, Jesus amado. Os caras conseguiram pegar talvez um dos vilões mais ferrados que já foram construídos nos quadrinhos e transformaram ele numa espécie de coringa. Muito palhacinho, fazendo umas piadinhas, fazendo uns trocadilhos meio imbecil, se comportando muito lelesquezinho, muito afetadinho, muito... Cara, o Luthor não é isso. O Luthor... A memória que eu tenho do Luthor era ele ser um empresário frio, calculista, objetivo, prático, que
tem tudo e todo sob seu controle, sob a palma de sua mão, embora isso o filme mostra que o Luthor ele é um cara que ele tem tudo e é todo sob seu controle, mas não é um cara que... Mas eu não gostei do tom. Aquilo que foi proposto, que seria fazer uma atualização do Luthor, colocando ele como o empresário dessas empresas mais modernas, um executivo tipo do Google, onde o cara não vai trabalhar de terno e gravata, onde tem quadra de basquete dentro da empresa, essas coisas erradas todas, isso não é o Lex Luthor. O Luthor, ele é um cara muito mais sério, ele é um cara mais frio, mais calculista. O Luthor, ele... Puta, com quem que eu posso comparar o Luthor assim? De uma certa forma, ele teria que ter pelo menos o ar, assim, que o Vincent D'Onofrio passa fazendo o Rei do Crime na série do Demolidor. Isso na minha opinião, tá? Por isso que eu não gostei. Pra mim é o grande ponto fraco do filme. Falando sobre direção e roteiro. O roteiro muito bom, muito bem amarradinho, de forma tudo muito clara. Ele mostra pra você tudo aquilo que tem que ser mostrado de forma simples, de forma objetiva, sem ficar com aquela besteira do Christopher Nolan de ter que ficar explicando tudo o que está acontecendo para todo mundo a cada 5 minutos. Você entende muito bem qual que é o plot principal da história, você entende o porquê que surge a rivalidade entre o Batman e o Superman, você entende qual o motivo pelo qual o Batman resolve enfrentar o Superman, você entende tudo isso no filme. O filme deixa tudo muito bem claro. Porém, ele vai mexer com algumas coisas que vai acabar desestruturando o próprio universo DC que está sendo criado no cinema para eventos futuros. E assim, eu não vou falar para vocês quais que são essas desestruturações, porque eu não vou dar spoiler. E, puta, direção é aquilo que eu já falei, Zack Snyder. Zack Snyder ele é um cara que visualmente ele sabe trabalhar muito bem, mas ele não entende o que ele tem na mão. Que nem, por exemplo, nas lutas do Batman, ele bebeu na fonte do jogo da série Arkham, que é, pra mim, a melhor retratação do Batman em jogos digitais. E você vê, o Batman tá bem com o visual, movimentos, estilo de luta, aquela coisa de... Como ele é um cara que ele não tem superpoder, ele já tem que golpear, já visando nocautear os caras para imobilizar, porque ele não tem vulnerabilidade, ele não tem nada disso, então ele precisa resolver a luta de um jeito o mais rápido possível. Isso é bem claro no filme, então você não vê o Batman fazendo muito malabarismo, você não vê o Batman fazendo acrobacia, você não vê o Batman, por exemplo, se comportando como quem? Como o Capitão América, por exemplo, nos filmes da Marvel. O estilo de luta dele é mais seco, é mais simples, é mais duro, ele machuca mesmo os outros, isso visualmente ficou bem legal. A batalha final também, onde Batman, Superman e Mulher Maravilha lutam juntos, o visual dela é muito bonito, é muito bom. A trilha sonora que eu fiquei assim mais ou menos, mas é muito, visualmente o filme é muito bonito, mas é como eu falei, ele não entende o que ele tem na mão. E quando ele precisa que tem o dedo do diretor para melhorar algumas coisas, você vê que ele não melhora, ele acaba piorando. Como, por exemplo, o tom do Superman. Seja no Homem de Aço, no Homem de Aço ele cagou, que lá foi um cocôzão que não tem tamanho, ou nesse. E é isso que me incomoda muito na direção dele, porque ele comete o mesmo pecado que ele cometeu em Watchmen, ele comete o mesmo pecado que ele cometeu em Homem de Aço, ele comete o mesmo pecado que ele cometeu em 300. Visualmente são filmes muito bonitos, muito bons, mas na hora de execução fica estranho. Outra coisa também que aí é dedo de direção, a montagem do filme, ela é muito rápida, ela é muito corrida. Então cenas que deveriam ser mais icônicas acabam passando despercebido, que nem, por exemplo, quando o Batman chama o Superman pro duelo, que ele liga o bate-sinal, aquilo ali, cara, era pra ser a primeira grande cena do filme, na minha opinião. E não é. É um corte de... Ela já corta pra uma outra coisa na sequência, pra uma outra coisa na sequência, fica com aquele ritmo de videoclipe que acaba atrapalhando um pouco. E isso que acabou me incomodando. Porém, como eu disse, é um filme muito bom, mesmo com essas críticas minhas. É melhor que os filmes da Marvel? Não dá pra comparar, não quero comparar. Por quê? Porque são dois universos diferentes, são duas temáticas diferentes, são duas propostas diferentes de história. Então eu não quero ficar comparando os filmes da Warner com os filmes da Marvel Studios, da Marvel Disney. Mas foi uma iniciativa muito boa, eu acho que ele vai servir sim para consolidar o universo DC nos cinemas. Eu imagino que eles também estão trilhando um caminho que tende a melhorar, que tende a acertar cada vez mais, tá? E eu espero que o filme da Liga da Justiça vai ser um filme
que talvez me deu o mesmo impacto que o primeiro Vingadores me deu. Eu tô esperando por isso, agora eu confesso para vocês que eu tô num hype violento. No segundo semestre vou no cinema assistir Esquadrão Suicida, porque eu acho que se eles continuarem nessa mesma toada, nessa mesma pegada, Esquadrão Suicida vai ser um filme bem legal também. Minha nota final sobre o filme. Eu dou uma nota 7,5 para 8 no filme. Como eu disse, não é um filmão, não é um filmaço, mas é um filme muito bom, um filme interessante, um filme que vale a pena, que dá para você assistir de novo. E é isso. Eu acho que ele vai servir sim para consolidar o universo DC e a gente espera isso, que se consolide para que a gente que é nerd, que gosta de cultura pop, tenha cada vez mais trabalhos e mais materiais em nosso favor. É isso. Muito obrigado quem assistiu. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha. O espaço de comentários está aberto para a gente conversar mais sobre o filme. Fique com Deus. Até a próxima e tchau.